Eu sou a Laís, eu vou apresentar o trabalho com a Amanda e a gente vai falar sobre a Conferência Mundial de Educação para Todos. Ela foi financiada pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. Ocorreu na Tailândia em 1990, onde 155 governos se comprometeram a assegurar uma educação básica de qualidade para crianças, jovens e adultos, então uma educação para todos. A situação na época mostrava que 100 milhões de crianças estavam fora da escola e 900 milhões de adultos eram analfabetos no mundo. Então, o E9, 9 países com maior taxa de analfabetismo, se comprometeram a desenvolver políticas educacionais para melhorar essa situação em uma década. Segundo Rosa Torres, essa conferência ela trouxe a educação de volta ao centro das atenções mundiais. Esse projeto de educação para todos defendia que a educação deveria realizar as necessidades básicas de aprendizagem, as NEBAs, para todos, e que, segundo Torres, eram os conhecimentos indispensáveis, eles de valores teóricos e práticos, que o sujeito precisava ter para enfrentar as suas necessidades básicas em 7 situações, que eram a sobrevivência, o desenvolvimento de suas capacidades, uma vida e trabalho dignos, com a melhoria da qualidade de vida, a participação plena no desenvolvimento, com a tomada de decisões informadas e a possibilidade de continuar aprendendo. Ainda segundo a autora, na conferência foram delimitadas algumas estratégias, aqui tem 7 delas. A primeira é satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, levando em conta que eram lugares diferentes, com necessidades diferentes e precisaria também de soluções diferentes. A segunda era eliminar as formas de discriminação na educação, então trazer atenção para meninas e mulheres. E nesse mesmo sentido, tinha um terceiro tópico que é dar um suporte especial a grupos desamparados de portadores de necessidades especiais. Era preciso também se concentrar a atenção na aprendizagem e menos em formalidades, então menos em quantidade de anos letivos, certificados e mais enquanto o aluno de fato está aprendendo. Precisava entender que o Estado e as autoridades educacionais eram responsáveis pelo ensino, eles deveriam proporcionar essa educação, mas que toda a comunidade deveria estar envolvida. Um tópico seguinte fala que era preciso valorizar o ambiente de aprendizagem e nesse sentido também volta ao ponto de que era preciso valorizar a atividade dos docentes. Era preciso valorizar as condições melhorar as condições do docente, perdão. Um último tópico era que precisava ampliar o alcance da educação básica, lembrando que cada lugar tinha valores tradicionais e um patrimônio cultural diferente, e isso também tinha validade para aquela comunidade, então precisava ter. Oi, meu nome é Amanda. O meu trabalho vai ser apresentado junto com o da Laís. O nosso tema é a Conferência Mundial de Educação para Todos. Eu vou dar continuidade nos tópicos que ela falou e a gente vai falar ainda sobre Torres, que ela estava apresentando, e a gente vai ver quais foram as metas desenhadas em Jomtien, que é lá na cidade da Tailândia. Então, a primeira foi a expansão de assistência das atividades de desenvolvimento da primeira infância, inclusive as intervenções da família e da comunidade. Isso principalmente para as crianças mais pobres, desassistidas ou impedidas, para elas conseguirem se desenvolver melhor no âmbito educacional. A outra é o acesso universal à educação básica até o ano de 2000. A melhoria dos resultados de aprendizagem, a redução de taxa de analfabetismo dos adultos e modificação da desigualdade entre os índices de alfabetização entre homens e mulheres. A ampliação dos serviços de educação básica e de formação para as outras competências necessárias a jovens e adultos, fazendo com que eles não só fizessem a educação básica, mas também com alguma outra formação, algum curso técnico, alguma aprendizagem para usar também no meio onde vão trabalhar. A outra é um aumento por indivíduos e famílias dos conhecimentos, capacidades e valores necessários para viver melhor e conseguir o desenvolvimento racional e sustentável por meio dos canais de educação. A carta, por ela aprovada, sugeria aos 9 países procedimentos a serem adotados, tendo em vista a criação daquelas condições. Torres, então, sintetizou 3 passos. Primeiro era promover um contexto de política de apoio no âmbito econômico, social e cultural,
Segundo, mobilizar os recursos financeiros públicos, privados e voluntários para que o financiamento dirigido à educação básica constituíssem um mais profundo investimento que se possa fazer na população e no futuro de um país. Terceiro, fortalecer a solidariedade internacional, priorizando o apoio aos países menos desenvolvidos e com menores ingressos, e eliminando os conflitos a fim de garantir um clima de paz. Entre as condições alinhadas, ressalta fortemente uma ideia de negociação entre as diferentes forças políticas e econômicas no provimento da educação. Aí surgem os problemas. O primeiro problema aqui enfrentado refere-se à expressão para todos, que surgiria aqui no Brasil a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, para todos, o que a conferência não pretendia. Em segundo lugar, alguns autores compreenderam um conceito de NEBA, em função ideológica de indicar a natureza do ensino a ser ministrado, que é para estratos sociais diferentes e ensinos diferentes, ou seja, a classe pobre teria um ensino e a classe média outra e a classe alta outra, né? Cada um teria um tipo de ensino porque não seriam o mesmo para todos. Dando continuidade, após o impeachment do presidente Collor em 1992, as bases políticas e ideológicas para a educação lançadas na Conferência Mundial da Educação para Todos começam a fertilizar a mentalidade brasileira, inspirando a publicação do Plano Decenal da Educação para Todos, em 1993. As recomendações de Jomtin, que é lá da Tailândia, e de outros fóruns promovidos por organismos multilaterais podiam ser claramente identificados em alguns projetos na de LDBN, que tramitaram durante 8 anos no Congresso Nacional, pronunciando, na verdade eles eram contra, né, a Educação para Todos, então eles pronunciavam contra, e eles deram início aos cortes de verbas e a privatização que assombrariam a educação nos anos subsequentes. Entretanto, né, para finalizar esse tópico, à medida que a lei da educação nacional era debatida, o governo impedia, ou seja, né, obrigava, por meio de decretos, resoluções e medidas provisórias, o seu projeto educacional articulado aos desígnios firmados em Jomtin e aos grandes interesses internacionais, como atestam os documentos da CEPA, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Esse foi minha apresentação. A Laís vai botar o vídeo dela junto com o meu e a gente vai concluir desse jeito. Muito obrigada.